salmo é o espírito da hora. O salmo sempre apresenta a verdade com sinceridade total. Boa noite, queridos. Todos estão me ouvindo bem aí atrás, todos escutando tranquilamente. Nós estamos seguindo uma sequência clara aqui nesse nosso tempo juntos, designado como No Divã de Deus, quando nós estamos olhando para os Salmos, mas nesse primeiro momento nós estamos olhando para aqueles salmos que evocam uma relação direta e explícita com acontecimentos históricos na vida dos salmistas. Então, este é o nosso terceiro salmo de comparação com o contexto histórico que a ele se atrela. E por quê que eu disse que nós deveríamos inicialmente fazer esse esforço de percepção do significado do salmo em relação ao seu contexto histórico e de entender também o contexto histórico a partir do salmo, da oração sincera que dele procedeu na presença de Deus. Essa relação entre o que brota da nossa subjetividade na presença de Deus com o que nos circunda objetivamente nas circunstâncias da história. Isso aí é espiritualidade, a relação entre a minha subjetividade, que interpreta objetivamente a história à minha volta, e que tipo de impressão a história me causa no interior. E eu serei tão mais profundamente lúcido diante de Deus, tanto mais quanto seja eu um interventor na história e não seja eu uma vítima das circunstâncias históricas alterando a minha interioridade. Daí a importância desses salmos que mostram o quanto a história alterou o salmo, a espiritualidade, a interioridade, a subjetividade do indivíduo, ou o quanto o indivíduo com o que carregava no coração foi quem alterou a história. Então essa relação é objeto da nossa observação para a nossa compreensão de nós mesmos, do quanto as circunstâncias à nossa volta é que tem de fato determinado quem nós somos, ou quanto a nossa consciência vai se desenvolvendo de maneira mais sobreexcelente, mais forte, mais sobranceira sobre as circunstâncias e os seus determinantes, até então completamente imperativos e finais na nossa existência. Então isto relembrado para nós aqui e para tantos quantos nos assistam em casa pela VMV-TV, eu quero dizer que nós vamos pensar e refletir no Salmo 54. Salmo 54, que carrega uma introdução que o vincula historicamente ao salmo que nós vimos na última quarta-feira, que foi o Salmo 52, que também se introduz dizendo que é o salmo de Davi, quando Doeg, o edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque, o Aimeleque. E hoje nós vamos ver uma sequência dessa história. E a continuidade, portanto, desse salmo que aqui aparece é uma continuidade existencial daquele outro. Ele se vincula aos mesmos acontecimentos.
E nós tínhamos sido deixados diante de Davi, sofrendo a realidade de que, por causa dele, a família de Aimeleque, do sacerdote, o Abimeleque, tinha sido toda ela morta pelo rei Saul, escapando apenas um dos seus filhos, que foi buscar refúgio com o Davi. E ele vai e se esconde de toda essa trama que se desenvolvera contra ele na gruta de Adulão. Foi quando, posteriormente a isso, Saul ficou sabendo, por Doeg, que Aimeleque, o Abimeleque, o sacerdote, tinha ajudado a Davi, embora nós saibamos que ele fizera isso com pureza de coração e não imaginando que houvesse qualquer coisa desgraçadamente finalizada no desejo de Saul liquidar a Davi ou qualquer coisa do gênero. Ele simplesmente agiu na pureza do seu coração. No final, ele foi morto com toda a sua descendência por esse Doeg, quem o entregou, por amargura, como a gente viu na semana passada, e escapou apenas Abiatar, um dos seus filhos, que foi morar com Davi. Depois disso, Davi salva a cidade de Keila, que passa a ser uma cidade importante para ele, como um lugar onde ele transita, onde ele tem uma determinada base de relações e de alguma tranquilidade, quando, num tempo no qual o rei Saul o acossava dioturnamente. Aí nessa sequência a gente vê que Davi e Jonatas renovam a sua aliança de amizade, porque estava patenteado no coração de Jonatas, filho de Saul, que seu pai Saul queria matar Davi, que Davi era homem que tratava tudo com integridade. Aí o verso 19 introduz as figuras que são os protagonistas principais do nosso salmo de hoje, conforme o Salmo 54, na sua introdução, nos diz que se trata de um outro salmo didático para instrumentos de corda, de Davi, quando os zifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Então, antes de lermos o salmo, como fizemos das outras 3 ocasiões anteriores, vamos ler a história do salmo, que você encontra agora lendo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 23, do verso 19 em diante. E tudo que eu disse até então foi apenas uma abreviação do contexto antecedente, entre a morte dos 85 familiares do sacerdote Aimeleque, que foi entregue pelo X9 Doeg. Escapou apenas Abiatar, que foi para a casa de Davi. Depois disso, várias coisas aconteceram, um período longo de tempo rolou. Deu tempo de Davi salvar a Keila, deu tempo de Davi se refugiar no norte do país, no Carmelo. Deu tempo dele conhecer a Abigail, a mulher de Nabal. Deu tempo do Nabal querer guerrear com Davi. Deu tempo do Davi responder a Nabal. Deu tempo de Abigail intervir, impedindo a Davi que matasse a Nabal numa guerra que poderia ser injusta e provocada, e da parte de Davi uma reação do orgulho dele à provocação de Nabal, que seria profundamente injusto. Deu tempo dele retroagir, deu tempo do Nabal saber da história inteira de como a mulher dele é que fizera toda essa conspiração para evitar que Davi fosse matar o marido dela, e ele então morreu de ódio, de raiva, infartou. Davi casou com a mulher do cara, tem todas essas coisas acontecendo aí. O fato é o seguinte: antes disso, todavia, nós estamos diante do seguinte episódio, quando os zifeus aparecem a primeira vez. Verso 19 do capítulo 21. Perdão, do capítulo 23. Se diz assim: então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares seguros de Oreza,
no outeiro de Aquilá, que está ao sul de Gesimon. Eles foram lá para Saul e entregaram a coisa toda com aquela sutileza que a gente conhece muito bem, de pessoas que nunca são explícitas. Escuta, Davi não passou lá pela minha rua esses dias? Não tomou café na casa da dona Marieta? Porventura não conversou com o seu Zefirino? E ao sair de lá, não tomou inclusive uma carona com o Marcelo, que o levou até a padaria Ilha dos Pães? Vocês conhecem gente assim? Hein? São os ifeus, presentes em todos os lugares. Os ifeus. Os ifeus são assim, minha gente. Os ifeus prosseguem. Agora, pois, ó rei, os ifeus são, desculpem, uns pentelheus. Eles vivem pendurados em sacos de realeza. Olha como prosseguem os ifeus. Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Não dizem nada. E agora dizem para o rei que existe uma imposição no coração do rei. Gente, os ifeus não são brincadeira. Eles só insinuam. Depois eles dizem que o susto que você levou com a insinuação é uma imposição da sua honradez. Sair à guerra pelo susto que você levou. Os ifeus estão ou não estão presentes em todos os lugares? Desce, conforme te impõe o coração, e toca-nos a nós, entregármo-lo nas mãos do rei. Eu posso ver até aquela mão tremendo assim politicamente. Sabe? Politicamente. Vocês não conseguem ver? Isso é uma mãozinha que é uma entregação desgraçada. Desce, como te agora impõe o coração, ó rei. Aí o rei, olha aquela troca assim de PMDB e PT na atual conjuntura, né? Podia ser qualquer um outro grupo. Na conjuntura atual é Michel Temer e a moçada, estão assim se adulando. Aí responde de lá, agora é o pessoal do Saul. Vem de vermelho, como eu estou aqui. Benditos sejais vós, ó ifeus do Senhor, porque vos compadecestes de mim. É um conluio desgraçado, meu Deus, é tudo igual. E depois, diz Saul aos ifeus, não existe um reino sem ifeus. A gente está vendo os mensaleus aí, todo no que Deus... no que deu. Disse Saul, benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos, ifeus, ainda mais e melhor. Sabei e notai o lugar que frequenta esse Davi. E quem, porventura, o tenha visto por ali, com quem ele anda, com quem conversa, porque me foi dito que ele é astutíssimo. Pelo que atentai bem, ó ifeus, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que esse Davi se oculta. Então voltai, ó ifeus, a ter comigo com seguras informações, e aí então eu irei convosco, ifeus. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares até os achar. Então se levantaram os ifeus e se foram a Zife. Claro. Voltaram para casa. Os ifeus são de Zife, que é um deserto. Então um cara que vive num deserto só tem o que fazer observando os movimentos mínimos da existência do próximo.
Os ifeus então voltaram para Zif, que é um deserto, onde eles veem tudo. E não contam nada, apenas perguntam, não vistes que passaram por aqui, que rodaram? Ai, meu Deus, quantos ifeus e quantas ifinas existem à nossa volta para todo lado. Então se levantaram eles e se foram a Zif, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, Davi. Isto foi dito a Davi, pelo que Davi foi, se escondeu. Quando Saul chegou a ponto de já prender a Davi, porque tinha conseguido, de repente, numa subteza, cercar a Davi e aos seus homens para os prender, conforme diz o verso 26, de repente, então se informa. Veio um mensageiro súbito a Saul, dizendo, apressa-te agora e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi deste lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Aí é que rola mais um tempo, vem Davi poupa a vida de Saul. A primeira vez, quando Saul em En-Gedi entra para aliviar o ventre, vocês lembram? Para largar aquele barro poderoso lá na caverna de En-Gedi, e Davi estava escondido lá dentro, teve que suportar aquele negócio inteiro, mas cortou a capa do Saul, depois apresentou e disse, olha, se eu quisesse eu teria matado você, e você não teria nem sabido do que teria morrido, mas eu não quis, aquela história que vocês sabem. Aí vem a morte de Samuel, vem o conflito de Nabal contra Davi, depois Abigail apazigua Davi, aí o Nabal fica sabendo, o marido dela infarta, aí o Davi casa com a Abigail. Olha quanto tempo passa, isso não acontece em 3 viradas de página na história real, não. Meses, talvez anos, passa aí nesse processinho, mas com certeza meses passam. Meses. A gente não estaria sendo conservador de nenhum modo se disséssemos pelo menos um ano passou nesse processo, e olha os ifeus como não desistem. Verso 1 do capítulo 26. Passa isso tudo, Davi casou, deu tempo de uma mulher ficar viúva e casar com ele, deu tempo de um monte de coisa, mas os ifeus não desistem. Vieram os ifeus a Saul. Os ifeus têm endereço certo. A Gibeá, na casa de Saul, foram até lá e disseram a Saul, não se acha Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimon? Esses ifeus são uma maravilha. Eles nunca fazem uma afirmação, eles só fazem perguntas, os ifeus. Só perguntam. Escuta, não é a cara do teu marido aquele cara? Não, não é não, porque estava abraçado com uma mulata ali, não podia ser ele, não. Claro, desculpa, foi engano. Por um momento eu pensei, mas não é claro que não. Os ifeus estão para todo lado. Quantos ifeus na sua vida, na sua casa? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, onde moram os ifeus. Eles sabem tudo do deserto. A vida deles dedica-se a isto. E com ele 3.000 homens escolhidos de Israel e buscaram Davi, e acampou-se Saul. Foi aquela história toda de uma outra vez que Davi tem Saul nas suas mãos e o poupa. Aí Saul mostra a sua bipolaridade total quando vê que é poupado outra vez e diz, ô Davi, meu filho, vem para mim, me perdoa, tu és justo, eu não sou, o Senhor te dará tudo por herança. Enfim, ele vive essa bipolaridade em relação a Davi. Mas os ifeus não desistem. Isto posto, vamos ler o Salmo agora.
para a gente entender os Zifeus um pouquinho. E depois nós vamos voltar ainda lá para o verso 24 daquele capítulo 26, que é a coisa mais importante que existe aqui nessa história inteira. Olha o que diz o Salmo. É um salmo de Davi, quando os Zifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Até na introdução do salmo eles são apresentados como os entes das perguntas do conflito, das perguntas do confronto, das perguntas do minar da confiança, das perguntas que solapam as tranquilidades, das perguntas que colocam explosivos nos fundamentos de qualquer quietude, nas perguntas que existem para relativizar qualquer que seja o sossego. São as perguntas daqueles que só se sentem afirmados diante da perplexidade de uns e da angústia aflitiva de outros. São os Zifeus, esses que têm o seu melhor conforto entre a perplexidade dos Saús, que receberam notícias, e as aflições dos Davis, em fuga angustiosa. É onde eles sentem o seu lugar de poder psicológico, os Zifeus. Eles não são Saul, eles não são Davi, eles tiram a importância deles da inveja de um contra a dignidade do outro. São esses entes que existem querendo triangular oportunisticamente com aqueles que sejam os pontos e as relações aonde haja um disposto a dar cabo de um outro, a perseguir um outro, a afligir um outro. Então entram os Zifeus querendo alimentar a triangulação que os deixa fortalecidos pela constatação da perplexidade de alguém que, tendo poder, todavia não sabe tudo, não pode tudo, porque eu que não sei tudo, não posso tudo, mas sei o suficiente para deixá-lo perplexo, porque eu sei o que ele não sabe e ele gostaria de saber e precisa saber. Os Zifeus carregam a dissimulação desses subornadores, desses que tentam arrancar do outro alguma vantagem, sem nunca apresentarem-se como pecadores francos no seu desejo. São sempre dissimuladores e perguntadores, esquivos, que se alimentam da perplexidade de quem precisa saber malevolentemente de algo e daquele que, em tendo sido objeto agora de tal informação, vai viver angustiosamente perseguido. É entre esses polos que existe a alma do tipo dos Zifeus. Tem gente aqui que talvez tenha uma alma ziféia e nem percebeu o quanto tem e precisa discernir. Se você não joga esse jogo de poder dos Zifeus, como tem gente aqui que vive sendo provocado pelos Zifeus e cai na provocação e vai piorando na vida como um Saul, que vai ficando cada vez mais louco, mais surtado, mais bipolar, mais variante entre o ódio que quer matar e a euforia de reconciliações que não se sustentam. Ou os Davis, que são os vitimados, vivendo afligidos por causa da maldade de terceiros que entram na vida para alimentarem-se
de tais oportunismos. Ora, ali na Vem VTV, onde além de vocês que estão aqui, existem milhares e milhares e milhares assistindo ao vivo, existem muitos ifeus, muitos ifeus. Como existem também saús provocados, provocáveis, molestáveis, surtáveis, adoecíveis, e que se entregam a tais estímulos, como existem aqueles que estão sofrendo por causa desses surtos e dessas loucuras e desses concubinatos malignos. Isto dito, leiamos o Salmo, então. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, que significa pelo teu caráter, não pela magia do conjunto de letras que forma a designação humana da nomenclatura a ti atribuída como nome próprio. Não. O nome de Deus é o caráter de Deus, não é a nomenclatura hebraica do divino. Pelo amor de Deus, não caiam jamais nesse reducionismo pagão. Ó Deus, salva-me pelo teu caráter, por quem tu és, e faze-me justiça pelo teu poder, que não é apenas todo poder, é um poder consoante a sua sabedoria e o seu caráter. Escuta, ó Deus, a minha oração, diz Davi, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes. O espírito dos ifeus é aqui designado perpetuamente na psicologia e na diagnose psicológico-espiritual dos salmos. O tipo de alma dos ifeus, o tipo de espírito, o tipo de caráter, é aqui descrita como sendo da alma insolente, do ser insolente, que carrega essa insolência no coração, essa falta de reverência para com o significado da vida e para com o valor da paz. É o insolente espiritual. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Vejam o nível dessa violência que não puxa da espada, que não agride fisicamente, que não esmurra, que não bate, que não sai à guerra com fisicalidades, com demonstrações exteriores, só com perguntas, com a língua, com questionamentos, com deslizamentos, com favorecimentos ao espírito do ódio, com insinuações àquele que possa ser o desejo de vingança para que se expresse. Veja esse nível de violência dos ifeus. Quantos ifeus me veem hoje? Quantos estão sendo manipulados por ifeus e quantos estão sofrendo as perseguições decorrentes da violência dos ifeus, que é produzida com perguntas, com língua, com dúvida, porque eles não têm Deus diante de si, é o veredito, porque são ateus, embora digam assim diz o Senhor, embora digam é para o bem do povo do Senhor, embora seja politicagem em Israel, embora seja, vamos ver quem é que fica e quem se torna o presidente da convenção das tribos de Israel. Mas eles não têm Deus diante de si, são todos ateus. Todos ateus.
Quem anda no espírito dos Ifeus, não tenha dúvida, é ateu diante de Deus mesmo. Eis, diz Davi, apesar deles, que Deus é o meu ajudador. É interessante, porque não se invoca e não se evoca na Escritura a ajuda divina para nada que o homem possa fazer. Nada. Existe essa parcimônia na Escritura em relação a não orar-se pelo que o braço pode realizar, pelo que a perna pode andar e alcançar, pelo que os olhos conseguem ver, pelo que a inteligência consegue produzir. Se pede a Deus que abençoe as obras das nossas mãos, nesse caso. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Não há, portanto, pedido para que Deus faça o que o braço, a inteligência, o potencial humano possa realizar. Em momento algum você encontra essa solicitação de Deus, faze o meu trabalho por mim. O que você encontra é a certeza de que Deus é o meu ajudador. E a ajuda vai ser sempre proporcional à injustiça do que se queira e do que se pretenda desbalancear de força e de poder contra a minha vida. Seja um desbalanceamento, um desequilíbrio de poder que o diabo pretenda provocar, que principados e potestades tentem provocar, que homens motivados por tais poderes tentem provocar, ou que a intenção direta e maligna do homem tente produzir contra mim. Na exata medida e proporção dessas ações alienígenas do mal, eu tenho certeza que será, no mínimo, o tamanho das garantias que eu tenho do meu ajudador. Porque assim como ele não permite que me venha nenhuma tentação que não me seja humana, e que eu não tenha forças para resistir, ele também não me dá nenhuma capacitação que me faça desumano, que me faça sobrenatural e que me faça esmagador na minha decisão, que pode se tornar inclusive caprichosa, de partir e de me tornar, em nome de uma ajuda divina, perversamente injusto contra o meu próximo, de modo que ele não desequilibra nenhuma das medidas da balança da existência, para que nenhum dos seus filhos se vicie na contravenção divina. O Senhor é o meu ajudador. E eu faço a minha parte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem uma relação de proporção entre o cuidado divino e a consciência humana. Entre o tamanho da ofensa sofrida e a minha capacidade de resistir. Porque em momento algum existe na revelação a ideia de que eu serei hipercapacitado para que me torne um abusivo de poderes. Poder de Deus em mim não é poder para me superhumanizar, é poder para me manter resistente na minha humanidade. Essa é a minha vitória, esta é a graça de Deus em mim. E Davi diz isso diante dos Ifeus, desse espírito, dessa violência. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida.
Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Ai dos ifeus, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Olha só. Este salmo aqui, do verso 5 em diante, já não é um salmo que eu e você sejamos ensinados por Jesus a o orarmos. Porque esse salmo que do verso 5 em diante diz, ele retribuirá aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles, já não aparece esse espírito no Novo Testamento. No Novo Testamento, do meu opressor, se tiver fome eu dou de comer, se tiver sede eu dou de beber. Porque fazendo isso eu amontou brasas vivas na consciência dele, é num outro nível. Eu não peço a Deus que dê cabo deles, eu apenas sei que eu não exerço a vingança jamais. Porque sei que a vingança pertence ao Senhor, e eu, se faço justiça com as minhas próprias mãos, abro mão de qualquer que seja a intervenção límpida e cristalina da justiça divina acontecendo na vida, que é pura e boa e santa. Por isso eu abro mão da minha. Por isso eu também não faço nenhuma oração de imprecação contra os ifeus que se levantam na minha existência. Não os amaldiçoo, nem peço a Deus que dê cabo dos ifeus, porque em Cristo eu aprendi a completar esses salmos, todos que terminam em imprecação, deixando tudo isso da mão de Deus e simplesmente fazendo a minha parte de amar o meu inimigo, orar pelos que me perseguem, dizer, Senhor, tem misericórdia dos ifeus. Senhor, eu oro pelos ifeus, converte-os a ti. Senhor, os ifeus me obrigam a andar 1 milha, eu vou com eles 2, significando a mesma coisa que Davi fez. Eles entregaram 1 vez, eles entregaram 2 vezes, Davi sabia onde eles moravam, aonde era Zif, Davi rodava em volta e Davi não tomou providências. Nós, muito menos. Está nas mãos de Deus mesmo. Por isso é que eu quero que a gente chegue aqui de volta ao primeiro livro de Samuel, no capítulo 26, no verso 24, que é onde se estabelece o princípio espiritual do Novo Testamento, orientando o coração de Davi o tempo todo na interpretação desses acontecimentos. Veja o que diz o verso 24. Quando Saul, já sendo flagrado pela segunda vez, quanto ao fato de que Davi poderia tê-lo eliminado e não o fez, diz, pequei contra ti, meu filho, Saul, tudo aquilo que Saul falava nas suas crises de arrependimento bipolar, sem nenhuma consistência. Aí o verso 22 diz, Davi então respondeu a Saul e disse, eis aqui a lança que eu tomei do teu acampamento, ó rei, vem aqui um dos teus moços e a leve, pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia dado hoje na minha mão, porém eu não quis estendê-la contra ti, ungido do Senhor, assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. Você entendeu? Isso aqui é um cara do Novo Testamento fazendo essa oração. É um sujeito que ouviu o Sermão do Monte.
Jesus dizendo: que quereis que os homens vos façam? Fazer isso vós primeiro a eles. Ouviu a oração que o Senhor nos ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E olha o nível de empenho, de visceralidade, de sinceridade de Davi diante de Deus, falando na presença de Saul, evocando Deus como testemunha da sinceridade do seu coração, dizendo o seguinte: tem que ser sincero para dizer isso aqui. Senão o bumerangue volta, gente. Olha o que ele diz ao rei Saul na presença de Deus: assim como foi, Saul, a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, porque eu podia ter te matado, tu tentas me matar todos os dias. E eu te reverencio, porque a tua vida tem valor. Eu tenho esperança em relação à tua vida. Eu te amei e não te desamei. Amo teu filho e não o desamei. Casei com a tua filha e não pedi para descasar. Tudo o que aconteceu foi ódio teu contra mim. E hoje aqui eu te provei mais uma vez diante de Deus. E não foi performance, foi verdade do coração. Essa verdade do meu coração é que eu tomo como testemunha diante de Deus, de tal maneira que assim digo: assim como foi a tua vida hoje, de muita estima e valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos de Deus, e Deus me livre de toda a tribulação. Isso é um cara macho, mesmo. Olha, Saul, se o meu peito diante de ti não for limpo, verdadeiro e transparente, se o que eu fiz hoje aqui não foi por estima e verdade, amor sincero, que o Senhor venha sobre mim e não me poupe. Mas se foi com estima, então eu peço que, conforme o amor com o qual eu amei você unilateralmente, Saul, eu peço que Deus me ame e que me livre unilateralmente dessa tribulação. Isso é um cara que é tão do evangelho que ele inverte a parada, ele vai mesmo. Já é para a primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16, o cara. Assim como Cristo deu a sua vida por nós, devemos nós também dar a vida pelos irmãos. Aí ele vira a lógica de tudo e diz: olha aqui, Senhor, assim como eu perdoei e amei, estimei e cuidei da vida de Saul com toda sinceridade, eu entrego a minha vida à mesma estima, ao mesmo amor, ao mesmo cuidado das tuas mãos. Eu quero de ti o que sinceramente eu dei para Saul. Porque foi com sinceridade que eu dei, por isso é com toda sinceridade que eu peço o bem que eu fiz a ele. Faze a mim por tua misericórdia e me livra de toda tribulação. Esse é um coração sincero, que pode pedir que Deus faça a nós o que a gente deseja de bem para a vida do outro, ainda que o outro seja o meu perseguidor. Esse é o cara que vence os ifeus sem tocar neles, porque não se deixa tocar pelo espírito dos ifeus, porque carrega no coração essa reação de uma saúde mental, psicológica e espiritual rara entre os humanos. Eu repito, gente, uma pessoa que consegue sinceramente diante de Deus dizer: Senhor, com o amor com o qual eu tenho amado esse que me faz mal, eu peço que tu também me ames e me trates com essa estima misericordiosa e me salves de todas as minhas tribulações.
Gente, um coração que carrega essa sinceridade é um coração segundo o coração de Deus. Porque um cara que chega na presença do Deus que vê e faz um arreganho desse existencial, dessa dimensão, e diz: Pai, conforme a estima que eu tive para com ele, eu te rogo, usa da mesma estima para comigo e me salva de toda tribulação. Esse ser andará na mais profunda amizade de Deus. E os ifeus não terão o poder de ceifarem a nossa existência com as suas violências de insinuação, com o plantio das suas maldades no nosso ser. Essa é a palavra, este é o Evangelho, este é o princípio da saúde de Deus para manter a nossa mente em paz, saudável, e o nosso espírito vitorioso sobre o mal. Vencer os ifeus é não se deixar contaminar pela maldade que eles tentam em nós plantar. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé só um minutinho e vamos orar. Logo depois que nós orarmos, eu peço que vocês se assentem só mais um minuto, tá bom? Paizinho, eu quero te agradecer por todos os que vieram aqui e que ouviram essa palavra simples, singela, quase infantil no descrever, no expor, no contar da história e no buscar entender o significado dela para nós. Mas permite que nessas simplicidades o teu Espírito leve raízes de compreensão profunda e transformadora para o âmago do nosso ser e que tomemos decisões que convertam a nossa vida, que salvem a nossa alma de ficar contaminada e a nossa mente de ser adoecida pela maldade dos ifeus e pelas perseguições dos saús. Guarda a nossa alma do mal, ajuda-nos a andarmos limpos de coração, estimando bem a todos, para que tenhamos certeza de que as nossas orações podem pedir que o teu amor nos estime todo bem, todos os dias, porque estejamos praticando o teu amor nas ações da nossa vida. É o que eu te peço por mim e pelos meus irmãos todos. Inscreve essas palavras no nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem se assentar, meus queridos. Porque o espírito do salmo é o espírito da hora. O salmo sempre apresenta a verdade com sinceridade total.